No último episódio eu tinha encontrado um mapa do tesouro. Vamos lá, tomara que aqui tenha um mapa. Caraca, mano. Então eu decidi que hoje, finalmente, eu ia descobrir o que tinha escondido nesse X. Só que tinha um pequeno problema, que eu consegui morrer praticamente no começo dela. Mas depois de conseguir recuperar tudo, eu continuei seguindo o mapa. Nobres, eu acho que é por aqui. Tomara que tenha alguma coisa boa, por favor. E quando eu finalmente encontrei o tesouro, eu percebi que naquela viagem eu tinha encontrado muito mais do que eu estava procurando. É, cara, que doideira. No episódio passado, finalmente conseguimos construir a nossa primeira casa no nosso mundo eterno. E como eu não consigo deixar a construção praticamente parada, eu aproveitei o tempo e terminei algumas partes dela. E eu sei que ainda está um pouco bem simples, mas pelo menos agora já começa a aparecer um lugar onde alguém realmente mora. Mas enquanto eu estava construindo tudo isso, eu também encontrei uma coisa que acabou criando a nossa próxima aventura. Eu achei um mapa do tesouro. E desde o episódio passado eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Será que esse mapa realmente vai me levar até alguma coisa? Então hoje eu decidi que vamos descobrir isso juntos. Mas antes de sair por aí procurando esse tesouro, eu precisava resolver um pequeno problema. Minhas ferramentas já estavam praticamente pedindo arrego. Ela estava muito ruinzinha, coitada. Então antes da aventura começar, eu fui atrás de mais recursos. Mais ferros, carvão e alguns outros recursos que estavam faltando. Depois de conseguir o que eu precisava, finalmente dava para preparar a viagem. Organizei tudo, preparei a comida, peguei as minhas ferramentas e finalmente coloquei um mapa na minha mão. Agora não tinha mais nenhuma desculpa, era só seguir o X. E foi assim que começou oficialmente a primeira caça aos tesouros do nosso mundo eterno, cara. Estou muito feliz. A parte boa é que o mapa não parecia estar tão longe assim, só que eu fiquei me perdendo um pouco aqui nos caminhos, até que no meio do caminho eu vi alguma coisa muito estranha no fundo do oceano. Parecia ser um geodo. Eu observei e, cara, eu não podia simplesmente passar reto, saca? Eu tinha que olhar, mano. Eu tinha que ver se era um geodo mesmo. Então eu decidi dar uma olhada. E foi aí que eu cometi um pequeno erro na nossa aventura. Eu não tinha percebido esse filho de uma égua, esse afogado. E quando eu percebi, já era tarde demais. Não! Caraca, mano, não é possível. Eu literalmente passei o episódio todo me preparando e morri na primeira oportunidade, cara. Parabéns, Top. Parabéns. E cara, o pior, ou talvez o melhor, é que os meus itens ficou lá boiando. Então agora eu tinha uma nova missão antes do tesouro, né? Que era voltar. Então eu voltei o mais rápido que eu consegui para o lugar onde eu tinha morrido. E por sorte ainda consegui recuperar tudo o que eu tinha perdido. Depois desse pequeno acidente, vamos dizer assim, a caça ao tesouro finalmente estava de volta. E dessa vez eu decidi não inventar moda e só seguir o mapa, tá ligado? Só fui. E conforme eu avançava, o X começou a ficar cada vez mais perto de mim, até que eu cheguei praticamente em cima dele. Tá? Agora começou a parte mais importante, cara, que é achar o baú. Eu sabia que o baú estava por aqui. O problema era descobrir exatamente aonde, cara, porque se você já procurou esses baús, sabe que é meio confuso você achar ele. E a sorte grande é que ele não estava no mar, então foi mais tranquilo. E aí eu comecei a procurar. E quando eu tinha falado, cara, não é possível, eu não tô achando esse baú, mano. Caraca, tá de sacanagem. Só foi eu falar isso que eu consegui achar o baú, mano. Que doideira. Eu tinha acabado de falar que eu não tava achando. E literalmente, quando eu quebrei o bloco seguinte, eu achei o tesouro. Finalmente, depois de preparar tudo, viajar, morrer, voltar para buscar os meus itens, eu finalmente encontrei o nosso primeiro tesouro do meu mundo eterno. Quer dizer, nosso mundo eterno. E quando eu abri, aqui dentro tinha um coração do mar, ferro, ouro e um pouco de peixe.
Tá bom, cara, não é exatamente o maior tesouro que a gente poderia encontrar nesse jogo, mas esse foi o primeiro, cara. Você entende isso? Foi o primeiro que a gente conseguiu achar. E sinceramente, isso já fez ele valer a pena, tá ligado? E depois de finalmente ter encontrado o baú, eu poderia simplesmente voltar pra casa. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Só que aparentemente o oceano ainda tinha algumas surpresas pra me mostrar naquele dia. E, mano, olha isso. Cara, tem outro aqui. Pera, tem mais um. Cara, que doideira. Isso aqui parece uma vila, mano. Literalmente, isso aqui é uma vila debaixo d'água, praticamente. Tá ligado? Só que de templos. E, cara, o mais estranho é que tudo isso estava bem pertinho da minha casa. Cara, que seed é essa, mano? Essa seed aleatória. Eu não peguei na internet nem nada do tipo. Eu só gerei, entrei. E isso, cara, que doideira. Então eu dei uma explorada aqui nesses templos. Eu procurei aqui, vi uns baús, vi alguns tesouros. E cara, foi aí que eu percebi que tinha uma coisa muito interessante, cara. O tesouro estava perto, o Joe também estava relativamente perto. E esse lugar também estava praticamente ao lado do nosso tesouro que a gente achou, cara. E tipo, eu achei que eu precisava viajar pra um lugar muito longe pra gente encontrar alguma coisa, sabe, mais interessante pra nossa série aqui. Mas parece que esse mundo decidiu esconder várias coisas bem debaixo do meu nariz, cara, praticamente. Bom, depois de todas essas aventuras, finalmente eu voltei pra casa. E quando eu parei pra olhar tudo que tinha acontecido, eu percebi que essa viagem acabou sendo uma das mais importantes do que simplesmente pegar um baú, tá ligado? Eu consegui alguns recursos, descobri novos lugares, encontrei várias estruturas praticamente do lado do nosso baú e ainda trouxe o primeiro tesouro da nossa história aqui desse mundo. E cara, eu parei pra lembrar, quando eu comecei esse mundo, literalmente não tinha nada aqui, cara, nada. Agora eu tenho casa, equipamentos, mapa, tesouro e vários lugares que ainda eu nem comecei a explorar direito. E cara, é isso que me faz pensar em uma coisa: se em pouco episódio esse mundo já começou a me surpreender desse jeito, imagina o que ainda está escondido por aí, tá ligado? Cara, isso é fascinante. E esse foi oficialmente o primeiro grande tesouro da nossa aventura. Pode parecer uma coisa pequena, talvez, mas eu quero guardar essa pequena conquista, tá ligado? Porque daqui a muitos episódios, quando esse mundo estiver completamente diferente, eu quero poder olhar pra trás e lembrar de quando tudo isso começou, saca? E pelo jeito, esse mundo já tá começando a mostrar que ainda tem muitas coisas pra me contar. Agora eu só preciso decidir o que vai acontecer na nossa próxima aventura, porque depois de tudo que eu encontrei hoje, eu tenho algumas ideias maneiras.